Sejam muito bem-vindos a mais um Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, imigrantes, empreendedores, investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Lito, vai ser o host de hoje, de quase sempre, falando mais uma vez de Medellín, Colômbia, cidade maravilhosa também. É, Vamos ter um meetup aqui em Medellín, inclusive semana que vem, se alguém estiver pela Colômbia, dia 17, aqui mesmo. Vai ser num restaurante argentino, vamos pegar um churrasco bem legal. E na semana seguinte, já deixando avisado, teremos um meetup no Paraguai. Então, se você estará no Paraguai dia 22 de maio, faremos o nosso meetup em Assunção. Já está virando tradição, um por mês quase. E como co-host hoje temos a Camila Vargas. Camila, como você está? Tá falando da onde? Estou muito bem, feliz de estar aqui com vocês. Estou falando aqui do Paraguai, agora quase uma moradora permanente do Paraguai. Passar uma longa estadia aqui. E eu quero aproveitar para fazer um convite para quem está nos assistindo. Mais um convite, né? Porque a gente já fez o convite para o Meetup. Por favor, venham nos ver aqui no Paraguai. E eu convido quem está nos assistindo pelo YouTube, Spotify ou pela Apple Podcast para assinar a nossa comunidade, para poder assistir essas gravações ao vivo e poder participar com perguntas, comentários, interagir com nossos convidados. E não só isso, né? Assinando a comunidade, você vai ter acesso ao nosso Discord, ao Pod, onde você tem acesso ali a artigos, livros, enfim, um material incrível. E na comunidade você vai poder conversar com membros antigos que já têm uma experiência com o nomadismo, com a internacionalização, ter acesso aos nossos consultores, aos nossos parceiros. Então, assim, é um ambiente que a gente troca muita figurinha, cresce muito, aprende muito e estão todos convidados a participar conosco. É isso. E quem está aqui com a gente hoje, Francisco? Maravilha. O nosso convidado de hoje é o Rafael Seixista, membro de longa data da nossa comunidade aqui, jurista formado em Direito e TI. Ele já realizou intercâmbios e vida na Colômbia, Dubai e Nova York e vai compartilhar para a gente essas histórias inusitadas de vida internacional. Rafael, prazer ter você aqui com a gente hoje. Como que você tá? Tá falando aonde? O prazer de participar é meu. Hoje eu tô em Salvador aqui. Cheguei de Nova York, acho que tem uma semana mais ou menos. Mas agora eu tô no Brasil, aqui em Salvador. E é um prazer incrível estar aqui. Quem tá na comunidade aí já me conhece, já me viu aí em em alguns outros podcasts, em algumas outras entrevistas, sempre perguntando coisa aí, participando. Quando eu tava em Dubai também eu fiz algumas listinhas de coisas de como era Dubai. Mas é isso, tô aqui para contribuir aí e trazer as informações bacanas pra galera da comunidade. Maravilha. Eu queria começar perguntando assim, como uma pessoa num ramo de TI, de direito, tem a sua primeira experiência de vida internacional na Colômbia. Não é o primeiro destino de muitos dos brasileiros, né? Como que chegou a isso? Cara, eu tinha vontade já de fazer intercâmbio, de conhecer outro país e tal, só que sempre eu olhava e sempre era caro, tipo, eu sempre olhava aqueles pacotes de viagem, pacote de escola e tudo, sempre foi muito caro. E aí eu acabei desistindo dessa ideia um tempo. Até que um dia eu estava no tribunal fazendo um estágio, tipo um estágio para faculdade, e aí uma amiga minha me mostrou uma ONG que ajudava as pessoas a fazer trabalho voluntário no exterior. E ela ia para Argentina, e ela falou: Ó, tem essa oportunidade aqui e tal. Tinha, acho que na época tinha na Colômbia e no Peru. E aí eu entrei em contato com eles e eu gostei mais da Colômbia porque tinha a ver com futebol, que é outra coisa que eu gostava muito. Então, como o projeto era de futebol, não foi nem tanto pelo local, mas eu falei, ó, nossa, quero, tipo, mexer com futebol. Não sabia nada da Colômbia na época, não tinha pesquisado nem Colômbia, nem Peru, nem nada. Eu também não tinha passaporte, eu viajei só com RG, não tinha passaporte na época. E aí eu fiz lá, fiz as entrevistas, tudo, passei. E aí eu fui ainda pro norte da Colômbia, para Cúcuta. Norte de Santander, que quando a galera vai para Colômbia, normalmente é Medellín, é Cartagena, é Bogotá, e aí eu fui pro norte da Colômbia, não sabia nada, trabalhar na fronteira mesmo, na fronteira de lá parada, lá, fronteira com a Venezuela. E foi uma experiência, assim,
muito louco, muito diferente, muito doido, muito incrível e até hoje eu ainda colho frutos por causa desse acaso, entre aspas, mas que me ajudou em muitas coisas depois. Pra quem não sabe, assim, Cúcuta é o equivalente de, sei lá, Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro É, pro Brasil. É aquela fronteira, sabe, Velho Oeste, com a Venezuela. Eu já tive lá quando fui para atravessar para Venezuela e, assim, é um destino zero, né, de turismo zero internacional. turismo. Para quem vai para conhecer, ninguém vai para Colômbia para Cúcuta. Geralmente é o pessoal que mora lá ou que tem família do outro lado, fica nesse vai e vem ali das duas fronteiras. Quando eu falo com outros colombianos de Bogotá, de Medellín, cara, o que que você foi fazer? Tipo, como que você se enfiou lá? Tipo, a galera de lá não vai, tá ligado? O que que você foi fazer lá? E aí Quanto foi. tempo que você ficou por lá? Eu fiquei 2 meses. Fiquei 2 meses e depois eu tive que voltar porque eu ainda estava na faculdade. Então foi tipo um intercâmbio de férias, assim. Então eu fiquei em janeiro e fevereiro. Então os 2 meses, acho que foi 2019. Isso, eu fiquei os 2 meses lá. E aí eu voltei para concluir a faculdade, fazer o TCC e tudo. Então eu tentei ainda prolongar mais tempo, porque eu estava gostando e tal, mas eu tinha coisa para resolver no Brasil, aí eu voltei. E nesse tempo deu pra chegar assim a aprender o espanhol? Como é Ah, que ficou essa deu, questão do idioma? A ONG ela dava aula de espanhol pra gente todos os dias. Então, do dia um que eu cheguei até o último dia, a gente tinha aula de espanhol todos os dias. Eu cheguei completamente confuso lá, não entendia nada. Eu achava que ia ser fácil de entender. Porque eu falei, não, o espanhol é parecido com o português. Mas tem muita gíria, muita coisa local que dificulta de você entender, de você ir interagindo. Mas depois que eu peguei também, depois que eu peguei o ritmo, que eu comecei a falar, praticar com o pessoal, ficou muito mais fácil. E hoje em dia o pessoal até identifica, tipo, que eu aprendi espanhol na Colômbia. Então eles perguntam às vezes se eu sou colombiano, se eu sou venezuelano, alguma coisa, porque eles pegam as palavras que eu uso, o acentozinho, eles acham que eu tenho alguma relação lá, né, deles. Quando eu estou conversando com algum latino. É, Mas assim, claro que depois eu continuei estudando também. Mas assim, o que deu o meu avanço maior foi lá mesmo. Foi estudando lá todo dia, foi convivendo, foi vendo as coisas na prática, porque a imersão faz você evoluir muito mais rápido. Você evolui num nível de velocidade que você não evoluiria se você estivesse estudando só no Brasil, tipo, vou ler os livros, vou ver filme. Cara, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Você É evolui muito nesse mais. sentido que você diz que você ainda colhe frutos dessa viagem, assim, pela questão do espanhol ou em outros sentidos também? Também, cara, também por conta disso e pelo fato de ter sido um trabalho voluntário. Então, quando você coloca no currículo que você fez um trabalho voluntário na Colômbia e tal, então você fala, nossa, tipo, é uma coisa também que as pessoas não fazem muito, trabalho voluntário. As pessoas fazem coisas remuneradas. Então, se tem valor para o currículo, isso pesou em algumas situações, então, de entrevistas para ter outros vídeos, para ter outras coisas, isso pesa. Então, isso gera também conexão para fazer network, para fazer outras coisas. E, e também eu digo que gerou fruto porque você acha gente que fala espanhol em todos os lugares. Então, assim, em Dubai eu falava espanhol com muitas pessoas lá. Tinha muito colombiano, vários mexicanos, gente do Equador, gente de vários lugares. Então, a pessoa se sente mais confortável também quando você fala no idioma dela. Então, você tem um domíniozinho maior, fica. fora essa questão do idioma e do currículo que você colocou, você acha que também te ajudou, assim, numa ampliação de horizontes, né, de conhecer outra cultura e saber lidar com pessoas diferentes? Com pessoas diferentes, com hábitos diferentes, com costumes diferentes. Então, Ah, tinha algumas coisas na época na Colômbia que eu estranhei bastante. O fato, não sei se ainda continua assim, mas, por exemplo, no mercado, na época que você fazia, toda vez que você saía, você tinha que verificar a nota fiscal para ver se você saiu com todos os itens. Não sei se ainda é assim. Pelo menos lá, como a galera comprava, tipo, um chiclete, botava água mineral, botava um bocado de coisa, eles verificavam em todos os lugares. Então, tipo, eu acostumei a todo dia que eu ia no mercado, toda vez eu já saía com a nota fiscal para o cara verificar que eu estava saindo com todas as coisas. O fato da galera tomar muito rapadura com limonada também. Rapadura com limão em todos os lugares.
praticamente, pelo menos lá no norte, nas 3 cidades do norte que eu fui, cara, em todo lugar você chegava, tinha isso, era de graça ainda. Então você chegava, você podia pedir essa limonada com rapadura lá. Eu vi mais rapadura lá do que aqui no Nordeste, inclusive. Você chegava nos mercados, tinha setores completos, setores cheios só de rapadura, vários preços, várias marcas, tudo diferente. Então, também você vai se adaptando, você vai acostumando, vai aprendendo as coisas diferentes, vai ficando com a mente mais aberta, eu acho também. Para muitas coisas. E quebrando também alguns preconceitos, porque eu fui para lá, eu também achava que era muito mais perigoso do que era de fato. Então, o lugar que eu fiz o trabalho voluntário era um dos lugares mais perigosos lá, que era lá Parada, e assim, nem se compara com nenhuma favela do Brasil. Que era literalmente a fronteira. Era literalmente onde tem a ponte da fronteira para Venezuela. Então, você tinha um campo lá, perto de um mercado que a gente fazia, os treinamentos eram um trabalho de auxiliar técnico. Então a gente tinha que fazer treinamento com as crianças e tal, e o campo ele era literalmente do lado da fronteira. E a gente ia para lá, ficava sempre cheio de gente atravessando a fronteira o tempo todo. De vez em quando tinha briga, tinha um tumulto, alguma coisa, mas assim, de assalto, de criminalidade, assim, Isso é quase nada. uma coisa que eu comento sempre, que é como que é absurdo o nível de insegurança do Brasil e como que isso deixa a gente anestesiado, né? A gente vai para lugares onde a gente acredita que é perigoso, como eu fui para a Cidade do México, para Bogotá, esperando ver violência, se sentir inseguro, mas a gente está tão anestesiado com a violência brasileira que a gente se sente seguro nesses lugares. E para a gente é comum, né, sair do edifício e olhar para o lado para ver se você pode pegar o celular para ver se o aplicativo está chegando. É, quando você percebe que você está refém de certas práticas, assim, que isso não é comum em qualquer lugar do mundo, aí que você tem noção de quão violento é o Brasil, né? Isso é realmente muito chocante, assim. Eu acho que é o maior choque de experiência que eu tenho, assim, conhecendo outros lugares, é a questão da segurança. Chocou mais porque, assim, quando você fala isso, mas você foi para tipo, pra um país da Europa, para os Estados Unidos, você já pensa, não, vai ser mais seguro. Agora, quando você vem para América Latina, quando você vai para Colômbia, que tipo, é muito mal falado, injustamente, e aí você percebe como é de fato, você fala assim, nossa, cara, você fica até meio puto, você fala, caralho, estavam me enganando aqui, tá ligado? Tem esse lugar aqui que é, tipo, muito bacana e, tipo, não me falaram que era assim. Eu imagino que tem vários países que deve ser assim também. Você chega lá e você só vai descobrir mesmo estando lá. Por isso que é importante você ir e ver por você mesmo, você ter a própria experiência. Sim, é um caso que, infelizmente, muitos brasileiros eles completamente desconsideram alguns países. E assim, eu até entenderia se, sei lá, um europeu completamente desconsiderasse esses países, né? Mas é o contrário, assim, eu venho aqui na Colômbia, tá cheio de europeu, canadense, australiano, americano, em tudo quanto é lado, aproveitando aqui o país. E aí a gente posta algum conteúdo nas redes sociais falando de países da América Latina e o pessoal, ah não, mas isso aí é muito perigoso. É, maluco, você mora no Nordeste brasileiro, o que que você está falando? É, Mas, Rafael, você chegou a atravessar assim pro lado da Venezuela também enquanto você estava ou ficou só pelo lado da Colômbia? cara, eu não atravessei porque foi a época que tava mais perigoso e, tipo, mais pesado lá do outro lado. Uma amiga minha atravessou e, tipo, ela voltou, tipo, teve que pagar propina pro policial da Venezuela deixar ela sair de lá. Tava numa época muito complicada que foi 2019 logo. Na época que tava. Eu não sei se vocês lembram que tava tendo que passar medicamento no caminhão, que eles não deixavam passar nada e tava. Estados Unidos chegou a mandar exército, o Bolsonaro foi lá com o ministro Ernesto Araújo, tava uma confusão tremenda, né? E inclusive o ministro Ernesto, quando foi lá, na época foi no mesmo bairro que eu tava lá, que foi na Vila Rosário. E, Caraca, e tava uma confusão muito grande, eu não quis arriscar atravessar, mas teve amigos meus que atravessaram lá e tava realmente uma confusão tremenda. E eu vi também os amigos, os, os meninos do trabalho voluntário que estavam comigo, os pais às vezes tinham que ir fazer alguma coisa lá, então assim, o pai de um deles, inclusive,
faleceu quando tava tentando atravessar lá por causa de confusão lá e tal. E, enfim, tipo, não tava um clima bom pra você arriscar e você aventurar. Então eu preferi não ir mesmo. Mas só de estar lá na Colômbia, só de estar lá na fronteira, eu já tava vendo muitas das coisas que aconteciam. Então, por exemplo, quando eu cheguei logo, uma coisa que me espantou logo era uma fila gigantesca que tinha na igreja. Eu falei, mano, por que que tem essa fila, tipo, dava, tipo, volta em duas ruas e era venezuelano que tinha acabado de atravessar para pegar comida com a igreja, porque não tinha comida, não tinha nada. E, tipo, vários moradores de rua, a situação assim tava calamidade mesmo. Então, várias crianças, às vezes a gente chegava para dar o treino e a criança chegava, pô, não dá pra gente treinar hoje porque a gente não conseguiu comida ontem. Então não vai dar para jogar bola porque não tinha comida. Então, a gente já ajudava, às vezes quando dava, comprava algumas coisas no mercado lá pra galera e tal. Mas assim, a situação na época tava, eu acho que melhorou agora um pouco pelo que eu tenho visto. Não sei se melhorou, Sim, tá um mas pouco assim, mais estável já. na Já não é época tava, tão. cara, na época estavam fazendo artesanato com dinheiro, tá? Foi nessa época. Eu Certo. cheguei até a comprar na época Eu uma vi lembrança que era um isso, artesanato. eu vi artesanato com dinheiro venezuelano em Bogotá em 2022. E assim, fora a questão da limonada de rapadura, que é top 3 drinks da Colômbia, inclusive, maravilhosa, o que que você viu assim de principais semelhanças e diferenças em relação ao Brasil? Ah, eu acho que a população, o comportamento das pessoas eu acho muito parecido com o Brasil. Não sei, tipo, assim, eu me senti muito dentro do Brasil, cara. Mas assim, eh, a irreverência, tipo, o calor das pessoas, como que eu posso falar assim? Eu diria que, tipo, o jeitinho brasileiro, só que falando espanhol também. Então, tipo, a galera dá um jeito de resolver, tipo, um problema do jeito que dá, assim. Mas isso não é de maneira nenhuma ruim, eu não tô falando, porque a galera às vezes tem a noção de falar do Brasil de jeitinho brasileiro como uma coisa ruim, mas não, é no sentido de ser desenrolado, de resolver as coisas fácil, de ter uma certa autonomia e de também a cultura de futebol também é forte, então assim, muito forte lá. O acolhimento, assim, você se sentiu acolhido também? Também, cara, eles me trataram, cara, de maneira assim que nenhum outro país tratou, inclusive, nem em Dubai, nem em Nova York. Então, É assim, incrível. é, é maravilhoso, assim, os amigos colombianos de Dubai, eles falavam que eu já posso pegar minha cidadania depois, porque eu tava o tempo todo com eles, eu falava espanhol, eu gostava, eu lia as coisas da TV Caracol o tempo todo, eu só não entrei com a documentação ainda, mas eu sou quase um colombiano, sou quase um cucutenho. Mas de diferente, assim, cara, uma coisa que eu achei diferente, talvez eu acho que a polícia e, assim, algumas coisas, eu achei, tipo, a polícia meio extensiva, assim, muito tecnológica também. Eu achei meio estranho, pelo menos na época, eu não sei se era por conta da confusão que tava tendo, mas, assim, era normal eles pararem, tipo, quase todo mundo na rua, tipo, quase sempre. Então, você tá no carro. Eu tava no carro com uns amigos direto, eles paravam para revistar, para verificar tudo. Eu não sei exatamente por quê. E eles tinham um tablet também na época que verificavam as informações de todo mundo, que era colombiano, né? Então eles pegavam, sabiam, tipo, a informação de onde o cara morava. Eles sabiam tudo e, assim, muita tecnologia. Os caras tinham fuzil, tinha quase tudo. Eu não sei se é comum deles fazerem isso, mas pelo menos na época tava bem comum, assim. Não sei É se isso era. que você mencionou de policiamento me lembrou uma coisa que me chamou muita atenção, é choques culturais, né? Nas entradas dos shoppings em Bogotá ficam seguranças com cães de farejadores. E todo mundo precisa ser revistado por esses cães. E aí eu achei isso estranho, né? E perguntei por quê? Tem gente vendendo droga dentro do shopping? O que está acontecendo?
Aí Não é, eles, e pior que eu acho que é um procedimento padrão mesmo, eles assim. Eles explicaram paravam, bem. tipo, várias. Eu tava andando na rua, tipo, aleatoriamente o cara parava pra. Não, mostra seus documentos aí, o que é que você tá fazendo, não sei o quê. E aí quando eles viram que era brasileiro, vai embora. Tipo, eles paravam, tipo. É Não, mas estranho, tipo, aí eles explicaram que isso é uma lei, que nos shoppings tem que ter os cães farejadores, porque teve um caso de um atentado político, colocaram uma bomba no banheiro, então os cães estão lá para identificar a presença de bomba. Mas enfim, outra foi um caso isolado que aconteceu uma vez na outra coisa vida que você e falou virou lei, né? dos banheiros também é o Sim. fato de, tipo, você ter sempre que pagar com aquelas moedinhas. Eu não sei se lá no, em Bogotá, nas outras áreas é assim também, Ah, mas usar o sempre. banheiro? Tipo, você tem que ter, tipo, umas moedas que você coloca. Deve ser uma coisa do norte, que eu não sei. Deve. Assim, em qualquer lugar, qualquer estabelecimento, você tinha que usar, tipo, umas moedinhas para você ter acesso a destravar Mas é tipo aquelas fichas de máquina ou é a moeda local mesmo? a moeda local. Eu não lembro qual era o valor. Eu não Ok, lembro. Ah, ok. mas isso é bem normal em rodoviária, aeroporto, É. É, às vezes não, mas, internacional. tipo, lá era qualquer lugar, tipo, no shopping, em vários lugares. Eu não sei Uhum. também se mudou, se é uma coisa. Essa parte da polícia eu posso dizer que é mais da região e da situação de crise, porque assim, eu não cheguei a ser revistado nenhuma vez em mais de um ano. Eu acho que era por conta da Né? fronteira e de como é, tipo, um lugar que vai muito venezuelano, que transita muita coisa lá. Na época também estava tendo um tumultozinho lá também, então eu imagino que era por conta disso, então. Por isso que eu Uhum. fiz essa observação que podia ser alguma coisa da época ou do norte e tal também. Eu imagino que pode Sim. ter mudado. É, eu Eu também acho que esse não cheguei a ponto. ser revistada. A única coisa que me chamou a atenção foram os cães farejadores na entrada do shopping. Mas era uma lei, não era nenhuma que você via que não era compatível com o tratamento policial fora daquela situação ali. Essa parte do idioma eu acho muito legal que você mencionou, Rafael, porque eu acho que o espanhol ele tem um uso único, eu diria, que além dele ser um idioma que você pode usar num continente inteiro, basicamente, tem uma diáspora tão grande de latinos que uma vez que você aprende espanhol, você basicamente consegue se enturmar em praticamente todas as capitais globais, sabe? Na Europa, lá na Áustria eu tinha amigos latinos, vai para a Alemanha, você consegue fazer amigos latinos, você consegue em muitos lugares. Assim, a gente tem aquele ditado que tudo quanto é lugar tem brasileiro, né? Em qualquer canto do mundo vai encontrar um brasileiro. Você também encontra os outros latinos também. Então, se você tem português e espanhol, meio que você consegue se cobrir ali de fazer conexões de uma forma muito rápida. E o fato de você falar em espanhol, tipo, faz a pessoa meio que ter uma simpatia de criar uma conexão mais fácil. Eu acho que mesmo quando você fala, tipo, por exemplo, você tá falando inglês com um americano, cara, tipo, e daí que você fala inglês? Tipo, com o espanhol, não, tipo, eles, cara, você, tipo, não é nativo de um lugar que fala espanhol, mas você fala espanhol, que legal e tal, e esse cara, pô, como que você aprendeu, onde você aprendeu, e você já vai tendo uma conexão diferente. E você falou, tem gente que fala espanhol em todo lugar. Então, por isso que eu falo que também foi muito útil, foi muito importante eu ter aprendido espanhol, né, sabe? Mas então vamos falar um pouquinho dessa experiência em Dubai, que você mencionou que lá você também chegou a ter vários amigos latinos. Então você voltou para o Brasil, terminou a Brasil, parte terminei de minha estudos. faculdade e aí aconteceu a pandemia, porque eu fui para a Colômbia em 2019, então 2020 foi a pandemia. E aí fechou tudo e ficou, tipo, eu fiquei basicamente 4 anos de molho aqui. Obviamente a pandemia não durou 4 anos, mas foi o tempo também que eu estava trabalhando. Então eu comecei a trabalhar aqui no Brasil, organizei minha vida toda e meio que tinha deixado meio que pra lá esse papo de tipo ir pra fora e tal. Mas aí quando abriram as fronteiras tudo, eu comecei a pesquisar, ver algumas coisas e tal. E aí apareceu uma promoção, tipo, uma oportunidade lá de fazer um intercâmbio para Austrália. Eu não ia para Dubai primeiro, eu ia para Austrália. E aí tá, fizeram promoção daquelas agências de intercâmbio e de viagem e tal. Eu falei, não, eu vou aí, parcelei em 85 mil vezes no cartão e vamos embora. Aí eu paguei o intercâmbio para Austrália, paguei tudo. E quando tava tudo pronto, eu tava
preparando documentação, tudo. Eles mudaram a lei de última hora. Acho que um mês antes de eu fazer um mês antes, não, 3 meses antes de que seria o embarque, eles mudaram a lei, mudaram as regras tudo. E aí a moça da agência falou, ó, você não vai poder ir porque eles mudaram a lei, vai ter que começar o processo de visto todo de novo, vai ser diferente, você vai ter que mudar a documentação, vai ter que mandar comprovante financeiro de um bocado de coisa. Fiquei puto na época, falei, mano, não quero mais ir pra lá, não quero mais ver nada disso, de fast track e que vá pra casa do chapéu. E aí ela me deu uma opção de trocar o destino. Falou, ó, você já pagou tudo aqui, então a gente tem a opção de te mandar ou pra Irlanda ou pra Dubai pra você ir lá estudar inglês. Eu falei, tá, Irlanda ou Holanda? Irlanda. Irlanda. Irlanda ou Dubai. E aí eu falei, mano, vou para Dubai então, que eu tinha curiosidade. Muitas das coisas que eu procurava em cidades grandes, eu via as pessoas falando que tinha em Dubai, mas eu tinha ainda o receio de ser tipo um lugar fechado, de ter censura, de que eu ouvia as coisas de, nossa, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas eu falei, não, vou, tipo, vou arriscar, vou ver o que é que pode acontecer lá, vou ver como é lá. E aí, em bem menos tempo, eu mudei meu destino, mudei minha programação toda. E aí eu fui pra Dubai mesmo. Eu fui pra lá. Pra estudar inglês, eu fiquei 4 meses lá, estudando inglês. E, cara, foi outra decisão incrível que eu fiz, porque a escola de lá é excelente. Assim, de coisa de idioma, acho que foi a melhor que eu fui mesmo. Assim, eu falo com tranquilidade. E, cara, e eu adorei, assim, o destino. É um lugar que, se fosse para ter uma base, assim, eu diria na Ásia, ali no Oriente, eu acho que talvez seja o melhor lugar mesmo para você ter uma base, você ter de ter um hub ou alguma coisa assim, porque, assim, é muito desenvolvido, é muito diferente, cara, é muito global, é muito tudo, assim, eu adorei a experiência lá. E foi isso, eu fiquei 4 meses lá. Isso é legal porque é um perfil diferente do imigrante que a gente geralmente tem para Dubai, que é na parte mais de negócios, investidor, enfim. Né? Você foi como estudante. Como que é a vida de estudante em Dubai? Tanto em assim, termos de custo de vida, oportunidades para trabalhar, para se financiar durante o estudo. Como que foi isso? Cara, perrengue o tempo todo, brincadeira. Mas, cara, em questão de documentação de visto, pra você que é estudante, quer estudar e trabalhar de visto e documentação, acho que é o melhor que tem, porque você pode trabalhar quantas horas você quiser, diferente de Irlanda, de Inglaterra, Estados Unidos, que tipo, você só pode trabalhar 40 horas, Estados Unidos você só pode trabalhar depois de um ano. Lá não, você chega no dia um, se você arranjar emprego no dia um, você já pode trabalhar quantas horas você quiser. Se você trabalhar 24 horas seguido lá, dormir, zumbi, você pode, não tem restrição de horário, não tem restrição de nada. É bem fácil de você ir, você tem que mandar uma foto 3x4 do seu passaporte e basicamente eles liberam o visto. Assim, foi bem tranquilo. E não, assim, não tem necessariamente, pelo menos eu não vi tanta fiscalização também da questão de você a ter que estar frequentando as aulas tipo, todos os dias, assim, não precisa. Então, tipo, a galera tem uma flexibilidade lá de como você vai estudar, do que você vai estudar. Pode ser literalmente faculdade ou curso de inglês também. E então, assim, nesse quesito de burocracia, eu achei bem simples, eu achei bem tranquilo. Agora, pra custear lá é um pouco difícil, cara, porque a moradia lá é muito cara. Então, assim, é caríssimo. E a maioria tem que dividir casa. Não tem jeito. Então você tem que dividir apartamento, às vezes a galera divide até quarto. É, e é caro, é difícil. Mas assim, eu acho que de caro mesmo, assim, de difícil para manter, eu acho que é mais a questão da moradia. Todas as outras coisas tem como você se virar. Por exemplo, tem um mercado popular lá chamado Viva, que quase todo mundo compra lá. Então é bem baratinho. Então você vai ver várias pessoas, influencer, o cara com pinta de milionário, e você vê o cara tá lá no mercado popular comprando iogurte de R$ 1, tá ligado? Então, assim, você tem várias maneiras lá
de baratear a sua estadia. Então, se você compra as coisas no mercado para cozinhar em casa, claro, você vai ter uma economia muito maior do que os restaurantes são bem caros lá. Então, muita gente compra coisa para cozinhar em casa. Transporte, é bom você ficar perto do metrô, então como eu não tinha carro lá, eu tinha que ficar sempre perto do metrô e ir nos lugares que tem metrô. O metrô lá é muito bom. E o custo da passagem depende da distância que você vai fazer. Então, quanto mais distante, mais cara a passagem, quanto mais perto, mais barato. Assim, varia entre 3 e 7,50 de dirhams. 3 dirhams e 7,50. Então, o valor que você vai pagar na passagem depende da distância. Uber é caríssimo, não compensa, então é melhor você pegar táxi mesmo, ou Bolt, porque o Uber lá eles precisam de uma licença específica que é bem cara, então eles repassam o custo dessa licença um pouco pro consumidor. Então o Uber sempre vai ser o transporte mais caro que você vai pegar lá. Então, se você não tiver com meio de metrô, pegue um táxi, que você vai economizar bastante, assim. E você mencionou também nas nossas conversas, Rafael, essa questão da burocracia. Você falou que não tem a burocracia com visto e tudo mais, isso é mais tranquilo, mas para conseguir os trabalhos você encontrou ali uma certa burocracia. Você podia falar um pouco sobre isso? Eu encontrei dificuldade para conseguir os trabalhos por conta que eu não tinha o Emirates ID. Então, é como se fosse a residência deles. É a residência deles lá, né? Então, o meu visto eu podia ficar lá 4 meses. Então, eu podia trabalhar nesses 4 meses e muitos pediam que eu tivesse a residência de mais de um ano. E eu tivesse mais de um ano. Então, era uma coisa que muitos exigiam que precisasse. Sem o Emirates ID, na verdade, vai ser muito mais difícil tudo que você for fazer lá. Então, vai ser difícil para você abrir conta bancária, vai ser difícil para você alugar casa, vai ser difícil para muitas coisas. Então, eu não sabia disso na época, os caras da agência não avisaram na época também. Então, fala, não, tanto faz, pega 4 meses mesmo, pega 3 meses. Cara, não, se você for, eu recomendo que você pegue o de um ano mesmo. Dê algum jeito de conseguir o Emirates ID, que vai facilitar a sua vida imensamente. E outra questão também é a concorrência lá para você buscar trabalho é enorme. Então, qualquer vaga de emprego que você chegava era 100, 200 pessoas, assim. E não era, tipo, pessoas sem qualificação, era gente bem qualificada, gente com mestrado, gente com doutorado, às vezes para cargo simples, assim. Pra coisa de garçom, pra besteira, pra, sei lá, ser atendente. Então, tipo, a galera bem qualificada que falava vários idiomas. Isso é uma coisa que eu percebi lá. Então, tem gente que fala muitos idiomas, três, quatro, assim, o normal, em vários lugares. Então, tem gente que fala francês, árabe, tem muito argelino lá também. Então, os caras já começam com o francês e o árabe direto. E já sabe inglês também, que você tem que se comunicar lá. E tem, às vezes, um outro idioma, um turco, alguma coisa, o russo lá é muito importante. Então, eu acho que talvez seja o idioma mais importante lá para você saber em quesito de emprego e de negócios, talvez seja o russo. Então, se você sabe, é um diferencial absurdo. Tanto que várias vagas de emprego eles colocam lá que o russo é diferencial ou é critério de desempate. E aí eu fiz várias entrevistas lá e eu e vários outros amigos. E a maioria não conseguiu. A realidade é essa, a maioria acabou voltando para o Brasil porque não achou trabalho, não conseguiu. E assim, o fato de não ter habilitação também pesa lá. Então, se você não tem a habilitação deles, é uma coisa que pesa muito para você não conseguir o trabalho. Vários lugares exigem que você tenha carro ou que você ande de táxi, porque o metrô não chega em todas as regiões. Então, são só duas linhas lá. Então, se você está fora da faixa do metrô, você tem que ir de carro. Você só se locomove de carro. E você também mencionou para mim a questão do calor que faz lá em algumas épocas do ano. Depois eu liguei os pontos, eu não sei se faz sentido. Essa exigência da habilitação para dirigir, será que tem alguma conexão com essa questão da temperatura? Porque você falou que às vezes a temperatura está tão alta que eles são obrigados a dar tipo pontos facultativos. Eles não podem obrigar o funcionário a sair naquele calor para trabalhar. Mas se o funcionário tem um carro com Carro com ar-condicionado, ar-condicionado
Cara, isso com certeza pesa também. Porque, por exemplo, agora lá é verão agora. Então, tá tipo 45 graus, 46 mais ou menos, e não é tipo O o mais pior. quente que chega. Uhum. Então, já chega, se passar de 50 graus, você tem ponto facultativo. Eles estão, tem a questão também das chuvas artificiais também, que eu peguei lá, eu vi isso, cara, que foi uma das coisas mais incríveis que eu vi lá, de eles programarem quando que vai chover ou não. Eu achei isso incrível. Você sabe qual tecnologia eles usam para fazer as chuvas? Cara, eles usam iodeto de prata. Eles fazem disparo de iodeto de prata Com um nas avião? nuvens com avião ou drone. Era avião, agora eles estão subindo mais com drone. E aí eles dão umas rajadas lá de eletricidade com iodeto de prata e por alguma razão chove. Eu não sei a parte química, física disso, mas funciona. E eles avisam no jornal quando vai rolar isso e chove certinho, cara. Tipo, é Muito incrível. Tipo, legal. ó, tipo, dia tal a gente vai fazer os disparos lá e chove e chove mesmo. Incrível. Eles controlam isso. Inclusive saiu uma notícia recente que por conta do calor que tá lá, eles tentaram fazer isso agora, mas por alguma razão não tá funcionando. Então eles estão disparando. Não tinha é, nuvem. Eles estão tentando botar para chover agora que tá 47 graus lá, mas eles não estão conseguindo. Era para baixar a temperatura, mas eles não estão conseguindo. Não sei por quê. Ah, porque eles É, devem depender de certas questões naturais também, né? Um é, nível de pode ser também. umidade. Eu não sei a parte técnica. Eu sei que tipo eles falavam o dia que ia ser e acontecia certinho. Então. Mas eu cheguei a ver algumas 3 ou 4 vezes acontecer e, pô, é muito incrível, tipo, o nível da tecnologia que chega. Mas, Inclusive, você pensa, tipo, no que daria para fazer em outros países, em outras regiões, por exemplo, para agricultura e para outras coisas assim, cara, deve é, ser na um avanço. verdade, é bem comum já, sabe? O uso do iodeto para agricultura, assim, já é usado há muitos anos no Brasil, nos Estados Unidos. Não sei como é que tá hoje em dia, porque, bom, vem governo e regula as coisas, né? Mas É, sei que é comum o uso. mas a gente estava falando da questão da temperatura. Sim, acho que pode ser por isso também que eles exijam que você use o carro por causa do calor mesmo. Foi uma coisa que eu pensei, porque você não consegue, tipo, sair na rua depender da temperatura que esteja, depender da época, né? Inclusive, se você for ficar um ano, for ficar 2 anos, for ficar mais tempo, em algum momento você vai pegar essas temperaturas altas. Ah, na época que eu fiquei lá foi só inverno, então eu não cheguei a pegar o calor assim mais forte. Qual foi a máxima que você pegou lá? 38. Ah, para um baiano tá Não, pra mim, tranquilíssimo. eu Inverno. peguei 40 em Salvador. Então, 38 não me abalou tanto. Mas agora lá, pelo que os amigos falaram lá, tá tipo 47, 46. Assim, então fica assim, nossa, eu não sei se eu aguentaria. Mas, assim, o pessoal se vira lá. Não sei o que que eles estão fazendo. Mas o clima pode ser que seja uma questão dessa. Então, se a pessoa está planejando ir para lá para procurar trabalho, então pense nessas coisas que eu falei. Então, pense em ir com o Emirates ID, tenta ir com a habilitação de lá, porque a do Brasil só vai servir por 3 meses. Então, se você for ficar mais tempo, você vai ter que fazer a autoescola lá e é caro. Era mais ou menos 9.000 dirhams, entre 7 e 9 mil dirhams para você tirar a habilitação, que é caro. E você me Cara, contou também que a habilitação europeia é válida lá, né? Então, talvez é, seja negócio então, fazer na Europa e usar lá. é. Essa questão é que, se você tem cidadania europeia, você não é obrigado a fazer autoescola lá. Você é dispensado disso. Então, se você já tem habilitação de qualquer país da União Europeia, você pode dirigir numa boa, você pode alugar carro, comprar carro lá numa boa, que você não precisa fazer esse processo de autoescola. Só se você for latino, se for da Ásia, for de outras regiões. Uma Porque coisa ele tem que vale acordo, acho, com a União Europeia, então. Uma Eles coisa têm. que vale pesquisar, Francisco, não sei se você vai ter essa resposta aí, é que aqui no Paraguai eu sei que, bom, eu já tenho a habilitação para dirigir aqui do Paraguai, mas eu posso fazer uma outra habilitação que é uma habilitação internacional. Não sei se essa habilitação valeria lá em Dubai ou se eles me Eu obrigam. acho que ela vale por 3 meses também.
Todo mundo tem que fazer essa habilitação deles lá específica, só fica desobrigado se você tem a cidadania europeia. O que já é uma coisa que vocês já podem dar um alerta, porque vocês têm um processo de cidadania europeia aqui, a galera pode tirar com a setinha aí. Então, se você já planeja Dubai, você já bota os dois no pacote. Então, você já pega a cidadania, já corre atrás aí de sua árvore genealógica, ou tenta naturalizar, fazer alguma coisa e deixa para depois. Porque com a cidadania europeia facilita muitas coisas para você, em quesito de documentação, de abrir empresa, disso, de você não precisar. Não precisar fazer autoescola lá, que querendo ou não, demora tempo, demora mais ou menos uns 4 meses, e além de ter custo financeiro e tudo. Então o fato de você ter uma cidadania europeia também, os empregadores já dão uma olhada assim, diferente, então para arranjar emprego também aqui é outra coisa que pesa mais. E- Então, assim, eu diria que se você tem a possibilidade, eu diria que considere fazer mesmo. Não só para ir para a Europa, mas também para ir para lá, se você quiser ter uma base, se você quiser viver essa experiência lá, de alguma maneira é uma coisa que vai ser bem útil para você. Você viu, em termos de uso de língua, então, lá, os mais úteis para o mercado de trabalho local são inglês, árabe, francês e russo, correto? Mais ou menos, eu acho que o russo talvez seja mais do que o francês ainda. Então, eu diria que inglês, árabe e russo, assim, seriam os três principais, tanto para negócio quanto para trabalho. Sim, russo, quase todos os lugares, porque você tem gente da Bielorrússia, do Quirguistão, do Uzbequistão, de tudo quanto é lugar. Todo, tipo, a ex-União Soviética toda desce lá, basicamente. Tanto que eu brincava na comunidade que dizia que era o puxadinho do BRICS. Você chegava lá, você tem gente do BRICS em tudo quanto é lugar. Então você tem muito chinês, você tem muito russo, você tem muito. Brasileiro nem tanto, mas assim. eh, mas russo, assim, indiano também bastante. Paquistanês também. Eu diria que esses aí acho que é a maioria da população. Russo tem muito porque você tem muito argelino também. Então você tem gente da Argélia e muita gente da França que vai para lá também. Então eu conheci tipo assim, eu conheci várias pessoas na escola de inglês que eu tava que era da França. A galera disse, pô, a vida tá ruim na França, eu quero vir buscar uma vida melhor aqui. A galera vinha para Dubai, saído da França para tentar para pegar uma vida melhor que eles tinham lá na França. Para eles também é mais tranquilo, até pela moeda também. A maioria vinha com poupança, com reserva em euro, então tipo, eles tinham um- um- uma tranquilidade bem maior do que quem tá vindo com real ou quem tá vindo com peso. Então, Você viu algum nicho em específico que tinha uma abertura grande para empregos em espanhol ou em português? Por exemplo, aqui na Colômbia eu vejo direto trabalho em português para trabalhar em customer support de Big Tech. Tipo, para call center lá, ou atendimento ao para cliente na português e Amazon em espanhol era português. muito atendimento ao cliente, quase que 100%. Então, para você atender em loja, para você trabalhar em hotel, restaurante também, então garçom, essas coisas. Até alguns cargos, até para ser gerente de restaurante, para ser manager, né? Mas aí você precisa ter experiência com restaurante, com essas coisas antes. Ah, a maioria também eles exigem que você tenha tido experiência no seu país, assim. Então eles pedem que você já tenha uma, um conhecimento mais específico. Mas, assim, é mais em área de lidar com pessoas, atendimento com pessoas. Mesmo assim. Para os latinos, ficava mais essas áreas, assim. Ou TI também. TI acho que também tinha várias áreas também. Que era muito para latino, tinha muito programador colombiano também que eu vi. Brasileiro eu não vi tanto, mas assim, programador colombiano eu vi vários casos de gente que chegava lá que era engenheiro de software, que trabalhava com data science, com outras coisas, e saíam da Colômbia e iam para lá para trabalhar com TI. Entendi. Como você vê a questão da vida ali numa sociedade árabe? Assim, quão forte você nota a presença cultural ou religiosa mesmo do Islã no estilo de vida? Depende de onde você vai morar lá. Porque, por exemplo, em Abu Dhabi é muito forte, eles não enchem. Assim, eles não são muito. Como que eu posso falar assim? Eles não são muito.
Eles não impõem muito, mas assim, você vai ver referência à cultura árabe em todo lugar. Dubai não é assim. Então, Dubai é praticamente uma cidade ocidental já. Eu quase não vi. Claro, tipo, tirando os pontos turísticos, as coisas mais turísticas, assim, você não vê tanta coisa assim, tanta referência muçulmana. Apesar de que, se você estiver morando perto de uma mesquita, aí claro que você vai ver a galera rezando lá todo dia, blá blá blá. Como eu morava perto de uma mesquita. Então todo dia quando eu estava voltando da escola, eu via a galera às 6 da noite, mais ou menos, fazendo lá as rezas, eu via chamadas e tal. Mas porque eu morava do lado de uma mesquita. Se você morar em outros bairros, cara, vai ser muito difícil, assim. Eu demorei um tempo até ver os primeiros árabes, assim, os primeiros muçulmanos mesmo, acho que só no, depois de um mês, assim, mais ou menos, que eu comecei a ver, assim, quando eu fui perto do Burj Khalifa ali, você acha alguns ainda. Mas, assim, no geral, na cidade, quando falam que é 90% de gente de outros países, é basicamente isso mesmo. Então, assim, é basicamente russos, indianos, chineses, britânico também, um monte, francês, argelino, e é isso. Os argelinos também, como são muito muçulmanos também, então às vezes você vai ver as mulheres de burca ou de hijab e tudo, achar que é árabe, mas é francês ou argelino. Então, assim, então às vezes a galera confunde também, acha que é, tipo, é tudo igual porque é muçulmano, mas não. Então, Emirate, o árabe, ou desses países árabes, assim, eu achei bem pouco. Então, esse em Dubai. Em Sharjah, não. Sharjah e, e Abu Dhabi, não. Você vai ver mais, assim, mais cultura árabe, mais referência nesse sentido. Dubai, assim, tá praticamente ocidental. Tanto Legal. que você não tem um choque tão grande, assim, de adaptação. Então, se você chegar vindo de outros lugares da Europa para lá, você não vai, da Europa, do Brasil ou de outros lugares, você não vai ter um choque tão grande, assim. Você vai praticamente fazer o que você fazia no seu dia a dia, assim. Tirando as coisas que são crime lá, que não pode fazer. Tem algumas regras, assim, algumas leis que algumas coisas que pra gente é comum, mas que lá é considerado um crime. É tipo beber em público ou ter alguma relação homoafetiva. As pessoas respeitam essas regras? Como que é essa relação? Perfeito. Quer dizer, algumas, assim, tem regras e regras também. Então tem crimes e crimes. Então, assim, tem crime que dá cadeia, tem crime que dá multa. Então, a galera acha também que qualquer coisa, fiz alguma coisa de errado, os caras vão cortar minha mão, vão me jogar na cadeia, Não. Então, assim, eles têm um ordenamento jurídico lá robusto também. Eu cheguei a dar uma olhada no Código Penal, cheguei a pesquisar algumas coisas. Então, assim, você tem direito à defesa, você vai ter advogado, você vai ter, tipo, vai ter que ir pro tribunal, tipo, normal, como em todos os países. A questão é que as leis são um pouco diferentes. Então, a questão de beber em público. Cara, sendo bem sincero, isso não é um problema para quase ninguém lá. Sim, vai ser caro de você arranjar bebida, mas se você quiser achar, você vai achar, tá ligado? E tem vários lugares, assim, que vendem bebida. Mas só se você tiver o Emirates ID também é bom pontuar isso. Então, se você não tiver, pode ser um pouco difícil do pessoal querer te vender. Então, às vezes o vendedor não vai, tipo, não vou te vender e pronto, vai para outro lugar. Sim, mas tem vários estabelecimentos que você vai conseguir achar. Você tem que saber onde eles estão, basicamente. Ah, em várias dessas festas de barco, assim, de iate, dessas coisas, vai ter bebida alcoólica, na maioria. Pra mulher é grátis, quase, não, quase todas. Então, assim, mulher entra de graça em quase todas as festas aqui. Então, se você quiser achar lugar pra beber sendo mulher, é a coisa mais fácil do mundo. Pra homem, você vai sofrer. Mas pra mulher, assim, Para tranquilo homem é de... US$ 80 o coquetel, né? Não, se você achar um barato. A galera que bebe, eu não tenho o costume de beber, mas pra galera que bebia lá, o pessoal sofria muito. Os homens lá, pra conseguir ficar bêbado, os caras gastavam uma nota. Ah, mas assim, e também eles não arranjam muito problema com isso. Então você tem que estar muito bêbado, você tem que causar muita confusão pra eles irem atrás de você e falar, ó,
Isso aqui você sabe que não pode, você não deveria estar bebendo nada, você ainda tá bêbado causando problema, então aí a polícia te dá mais um alerta, assim. Então várias coisas também, às vezes eles dão só alerta. Então, ó, você sabe que isso aqui não pode, então não vai te prender, não vai fazer nada, só vai dizer, ó, não pode. Tirar foto de pessoas em público sem autorização das pessoas. Isso eles são meio chatinhos também às vezes. Então a gente eu tava com os amigos, a gente tirou uma foto na frente do Burj Khalifa lá e saiu outras pessoas no fundo e aí vieram perturbar a gente, falou, ó, deleta a foto do celular porque apareceu, tipo, gente atrás, não sei o que, não pode, blá, blá. Então toma um pouco de cuidado com isso também, que eles podem ser meio chatinhos. A questão de internet, só funcionou tudo normal, Instagram, Facebook, Twitter, tudo normal. WhatsApp, eles não deixam você fazer videochamada, basicamente, mas eles têm um WhatsApp próprio deles, que é o Botim. E aí, basicamente, eles falam que, ó, o aplicativo da gente é mais seguro, ele não vai armazenar seus dados igual essas tranqueiras americanas e tal, então usa o nosso, que é mais tranquilo. Aí, se você usar lá, você consegue fazer videochamada tranquilo e perfeito. E tem também, tipo, um Google Maps próprio deles, que é o 2GIGS, que funciona offline também. Então, se você tiver sem internet, você consegue andar pela cidade numa boa. Inclusive, é melhor para alguns lugares, inclusive, ele é mais preciso do que o próprio do Google Maps, porque ele foi projetado já para a região mesmo. Então, ele vai estar Acho que essa é ligando. a grande contradição de Dubai, né? A parte engraçada do país, que ao mesmo tempo que eles são muito libertários em alguns sentidos, né? O país ele tem uma descentralização muito grande, os Emirados eles têm uma autonomia muito forte, cada um dos Emirados. A questão de impostos é maravilhosa, né? Você tem um ambiente muito multicultural. Ao mesmo tempo, você tem essas coisas de aplicativos banidos, restrições meio idiosincráticas, né? Você questiona, se você for libertário, for ANCAP, alguma coisa, você questiona essas crenças, cara. Porque por mais que eles façam isso, por mais que eles restringam tudo, funciona tudo perfeitamente bem, cara. É um absurdo, tipo, ninguém tá preocupado com absolutamente nada, tipo, não vai ter ninguém reclamando por causa disso. Sim, mas essa questão dos aplicativos banidos, eu acho que tem muito a ver também com essa luta pela soberania, né? Essa briga Oriente, Ocidente, né? E esses aplicativos ocidentais, eles vão ser, tipo, invasivos, vão roubar seus dados, eles vão, tipo, ter coisa... O que também não é mentira, a gente sabe que não é tão Quando mentira. você falou isso, eu lembrei de uma piada que tem aqui em casa que meu marido usa iPhone e eu uso Xiaomi. Aí eu brinco, né? Ah, você é espionado pela CIA e eu sou É, espionado pelo PCC. isso. É basicamente isso. Mas, assim, também de eles arranjarem, tipo, eles não vão arranjar problema com quase nada, assim. É muito difícil. Por mais que eles saibam de tudo que acontece, tem câmera em tudo quanto é lugar, por mais que eles vejam tudo, eles não vão se meter em quase nada da sua vida, no geral. Uma coisa que eles são chatos, então, essa questão de abrir comércio. Então, eles vão precisar de licença. Então, você precisa de licença para abrir tudo. É fácil de você. É rápido, não é fácil, mas assim, é rápido de você conseguir. Mas assim, você não pode abrir vendinha, tipo, fácil assim, para comercializar coisas. Sem autorização. Eles vão lá e tiram e botam você para correr. Mas. No geral, nas coisas do dia a dia, assim, nossa, atravessei fora da faixa, não vai acontecer nada. Em tese daria multa, mas assim, tipo, os caras não estão, tipo, muito preocupados. Tem muita coisa também que é mais no papel, assim, que eles falam que você não vai poder. E tem coisa que eles fiscalizam um pouco mais, que realmente dá multa, mas assim, a multa compensa você pagar às vezes. Então, uma das questões lá que é uma questão mais polêmica, mas assim, a questão de prostituição lá rola mesmo. Mas assim, é só multa, então assim, o valor da multa é menor do que as moças vão ganhar no programa muitas vezes. Então, para elas compensa, por mais que ela pague a multa, elas continuam fazendo. Então, tipo, paga a multa e continua porque compensa a multa é um valor baixo.
Então, assim, determinada multa de trânsito ou algumas coisas assim. O Agora, mercado da multa da prostituição, olha aí. Uma é, indústria da multa, só que não é, é no trânsito, né? tem algumas coisas assim que, tipo, a multa é baixinha e a galera, tipo, eu vou pagar a multa aqui, mas eu quero continuar fazendo, sabe? Então a galera aceita pagar multa e faz. E é isso, e a galera não esquenta muito a cabeça com isso. Sim, a questão de dirigir, de causar acidente, isso lá é muito sério. Então, assim, se você tiver batida de trânsito, se dá problema, se dá cadeia mesmo. Então, no Brasil também, mas assim, lá eles são muito mais rigorosos com isso, especialmente se você estiver bêbado, aí você tá ferrado. Então, assim, eles fiscalizam muito a questão de lei de trânsito lá e qualquer coisinha é multa, qualquer coisinha pode acabar dando cadeia também. Então, questão de trânsito, de como você vai dirigir, do que é que você vai fazer. Tipo, vou chegar, não conheço nada das leis de trânsito, vou rodar lá, você pode acabar entrando em problema. Então é bom você dar uma pesquisada, ver algumas coisas também, antes de você ir, ou ficar rodando de metrô mesmo e táxi. Cara, que assim, se você vai a turismo ou vai, tipo, como nômade, ficar pouco tempo, cara, fica na região do metrô ali que você vai ter tudo que você precisa e as principais áreas vão estar cobertas pelo metrô. Então, assim, só algumas indústrias lá, o aeroporto dos russos, porque tem dois aeroportos lá. Então tem um aeroporto que a maioria da galera da Rússia e da Turquia vem, que é no meio do deserto. Então esse é um pouco complicado de você chegar, então você vai precisar de carro. Então assim, se você não vai, tipo, você não tá vindo da Rússia, você não tá vindo da Turquia, você não vai fazer alguma coisa muito específica nesses bairros que estão fora da zona do metrô, cara, tipo, fica na zona do metrô mesmo que você vai conseguir locomover bem, mesmo sem você ter carro. Então assim, eu não diria que é um grande problema. E outra coisa também, uma coisa importante para a galera que vai lá e que quer investir, eles vão fazer a linha 3 que deve concluir em 2029. Então é bom, se vocês quiserem investir em imóveis, dar uma procurada nos bairros que vai passar a linha 3, porque agora vai estar muito mais barato de você pegar, porque os lugares que não, os imóveis que não estão na zona do metrô, eles são às vezes a metade do preço dos imóveis que estão na zona de metrô. E como vai ter a linha nova, ele provavelmente vai valorizar. Então pode ser uma oportunidade boa para vocês. Então, claro, o Dubai Creek mesmo deve ser uma que deve ter, Emirates Hill, eu não lembro exatamente os lugares que vai passar, mas eles já estão pré-programados para fazer essa linha nova do metrô. E vai ter também a linha lá do carro voador que eles estão fazendo para Abu Dhabi, que vai ser em 30 minutos para você chegar lá. Você leva 2 horas hoje em dia para chegar em Abu Dhabi. E vai levar uns 20 minutos com esse carro voador que eles estão fazendo lá. As estações já estão prontas, então também é uma área ali que também pode valorizar bastante se vocês tiverem querendo comprar casa, né? Ver E então, depois desses 4 meses em Dubai, como que você foi parar em Nova York? Você também foi para lá com visto de estudante, certo? Não, eu fui com turismo e negócios, que é Ah, o verdade. B1 B2. B1 B2, que aí você pode ir ou para passear ou para fazer reunião de negócios, para fazer evento de negócios, enfim. E aí eu não consegui me estabilizar lá em questão de emprego e tal, a grana tava ficando curta. E aí eu acabou meu curso de inglês também, que era só de 4 meses, e aí eu falei, cara, o que é que eu vou? Gasto mais dinheiro para ficar aqui sem ter o curso, e aí eu falei com a minha família, pô, o que é que a gente vai fazer agora? O que é que volto pro Brasil, tento a sorte em outro país, vou fazer um outro curso, o que é que a gente faz agora? E aí, conversando com o pessoal da minha família, a gente lembrou que tinha uma tia lá que mora em Nova York. Eu conversei com ela. Tem como eu ficar aí um tempo pra eu ver Nova York e tal, pra conhecer e tal. E aí eu fiquei lá um mês. E aí eu voltei recentemente. Eu fui lá pra ver, tipo, como era a questão de mercado, como era pra abrir conta em banco, como era a vida lá, pra saber se eu ia gostar da cidade, como era clima, assim, pra fazer
para fazer o reconhecimento do local, né? Ver, tipo, se era uma opção bacana, se era uma opção válida. E aí eu saí direto de Dubai para Nova York. E, inclusive, para sair de Dubai para Nova York foi bem chatinho. O pessoal do aeroporto de Dubai me fez mil perguntas de por que que eu estava saindo de lá, por que que eu queria sair de lá, por que que eu não ficava mais tempo, por que que nos Estados Unidos. Os caras me fizeram um interrogatório absurdo, um interrogatório maior do que fizeram nos Estados Unidos para entrar. Para entrar, o cara, você vai fazer o que que é? Não, eu vou na casa da minha tia nesse endereço aqui. Tchau. Ah, vai lá. Um abraço. Mas para sair de Dubai eles foram um pouquinho chatinhos lá e aí eu pra, fui lá para Nova York e aí eu comecei a. Assim, eu não tive o gasto do aluguel porque eu fiquei na casa de parente, né? Então você não tem esse gasto com aluguel, que é talvez uma das coisas também mais caras lá. Eu fiquei no Queens lá. E foi minha primeira experiência nos Estados Unidos também. Então foi uma experiência bem diferente, assim, do que estava sendo em Dubai e do que foi na Colômbia também. Pois é, né? São três experiências completamente distintas uma da outra, né? Cada vez eu com mais Colômbia, desvantagem no câmbio. Colômbia, Dubai e Nova York, né? Não vou nem falar Estados Unidos, porque Estados Unidos é muito grande e oferece Não, muitas mas experiências. Então, eu vou citar especificamente Nova York, é realmente bem diferente. E você comentou, né, durante o período lá, você conseguiu fazer a abertura da conta bancária com o iTin também, certo? outra coisa que eu tinha que ter mencionado é que eu já tinha feito ITIN no Brasil na época, antes até de eu ir para Dubai. Eu tinha feito já com a Seti, ah, porque eu queria abrir conta bancária nos Estados Unidos, mas tipo, tava muito caro para mim, não tinha condição. Eu falei, mano, vou abrir só o ITIN, aí quando der eu faço a questão da conta bancária. E aí eu fiz o ITIN. Pra galera que não sabe o que é ITIN, é um documento. Não sei se é tipo um CPF, não sei se é o mais adequado de falar. Mas é como se fosse. Assim, é um documento que você precisa para abrir conta bancária, para ter cliente, se você vai ter cliente lá e vai atender como MEI ou como alguma coisa do tipo. Você precisa. E aí eu fiz do Brasil, levou mais ou menos uns 2 ou 3 meses, eu não lembro quanto tempo exatamente. E é E aí, interessante que você pode fazer mesmo não tendo nenhum documento de residência. eu não tinha documentação praticamente nenhuma. E aí, quando eu cheguei lá, eu já tava com o TIM. Tanto que quando eu fiz logo, eu abri a conta bancária logo nos primeiros dias, e minha prima que tava lá tomou um susto. Cara, eu levei tipo uns 4, 5 meses aqui pra tirar meu TIM, você já chega de Dubai, tipo, no segundo dia, terceiro dia, você já tá com o documento na mão, como? E aí eu falei que eu tinha tirado e tal. E foi importante porque foi o que permitiu eu abrir conta lá. Foi aqui o cartãozinho do Bank of America, aqui que eu abri a conta lá. E basicamente o que eles pedem lá é você ter o ITIN e uma segunda comprovação. O ITIN, o passaporte e uma segunda comprovação. Para Nova York, a maioria das coisas de documento que você vai fazer lá, você precisa de duas ou três documentos assim de valor real, né? Documentos que comprovem que você é você, basicamente. Então, documento tipo, ó, carteira de habilitação, passaporte e RG, por exemplo. Então, você precisa de duas ou três dessas coisas que confirmem que seja um documento oficial, que confirme que você é uma pessoa real, porque tem muitos casos de falsificação de documento. Então, para conta bancária, para tipo, agora até para viajar, né? Donald Trump aprovou essa parada. Para você viajar dentro dos Estados Unidos, você precisa do Real ID agora para viajar. Então, você vai precisar às vezes de duas ou três verificações de KYC ou de coisas documentações que mostrem quem você é ou que tem histórico de alguma coisa. E para minha surpresa, uma das coisas que eles aceitavam lá era ah, comprovações de cartões internacionais que você tenha feito a verificação de identidade. Então eu usei a verificação que eu tinha feito do cartão da Wise
E aí eles aceitaram essa verificação da Wise com o meu passaporte e o ITIN, e eles abriram a conta. Então, assim, foi no mesmo dia, foi rápido, então não precisei, como uma galera faz, de pegar número de telefone, de abrir conta de telefone, eu não precisei nada disso. Só com a comprovação da Wise e o passaporte e o ITIN eu consegui abrir a conta. Maravilha. Em muitos lugares eles pedem um comprovante de residência americano, né? Pediram para mim e pedem na maioria das localizações. Parece que Nova York é um pouco mais flexível nesse sentido, mas também vai depender não só do lugar, mas também do banco, né? Então tem banco que sempre vai pedir o Proof of Address americano e tem outros que são um pouco mais flexíveis. Eu, quando fui nos Estados Unidos, eu fui fazer abertura de contas em Miami, eu abri conta em 3 bancos. Um deles eu consegui abrir sem o comprovante de endereço americano, os outros 2 eu precisei apresentar. Então, assim, vale a pena tirar o ITIN antes de uma viagem para os Estados Unidos para justamente poder tentar voltar já com uma conta, algum cartão É, mais básico e começar a usar, né? para várias outras coisas também, né? Então, você não sabe se você vai precisar abrir uma empresa, o que é que você vai fazer, a oportunidade vai aparecer. Então, é bom que você esteja antecipado já. Essa exigência que você fala, Francisco, do comprovante de residência, no caso, especificamente no seu nome, né? Não adiantaria o Rafael chegar com um documento da tia dele, mostrar que eles são parentes, enfim. Não, geralmente no próprio nome. E aí depois com a conta bancária eu consegui abrir uma outra documentação que foi esse aqui, ó, que foi da, não sei se está dando para ver aí, Uhum. que é o cartão, eu tô com essa cara meio de louco aqui, mas é porque eu tava sem óculos quando eu tirei a foto. Aí que é o New York ID também. Que aí vocês conseguem desconto em várias coisas lá, você consegue entrar em biblioteca, e isso serve também como uma dessas verificações para a conta bancária também. Então, como um segundo cheque, né? Então, com a conta bancária eu consegui tirar isso, que me permitiria abrir conta em outros bancos também. Então, eu usei a conta bancária que eu fiz do Bank of America para abrir esse New York ID e usar ele com. E sim, eu poderia abrir em outras contas depois também, que ele serve para isso. Então, você vai ter também desconto para museu, para assim, vários pontos turísticos, alguns vão ser de graça também, então você vai ter desconto para remédio, para várias coisas, então assim, é uma e também você não precisa ficar andando na rua com passaporte, né? Então é outra vantagem também. Então, basicamente, nos Estados Unidos, o que eu fiz foi esses dois, até porque eu fiquei só um mês lá e aí eu tive que voltar pro Brasil. E, e basicamente foi isso, e com o Itim. E qual que é o próximo passo agora, Rafael? Tá pensando em voltar para os Estados Unidos? Qual que é o próximo passo da jornada? Eu não sei, talvez ficar mais um tempo aqui no Brasil, juntar uma grana maior, ou talvez ir para dar, dar novas aventuras aí na América Latina também, talvez Paraguai, talvez Uruguai, não sei. Ou talvez Espanha, não sei também. Você teve menos tempo lá nos Estados Unidos, mas você também tentou aplicar para trabalho lá. Qual que é a Foi, sua eu percepção? ia ter que. Porque, cara, tá mudando as leis muito rápido lá também, por causa do Trump agora. Então, antigamente você podia fazer. Tipo, você entrava com visto de turismo, pedia, matriculava numa faculdade, aí você pegava um visto de 2 anos que permitia você tirar Social Security, etc, etc. E aí depois você podia procurar alguém para patrocinar o seu trabalho. E você ia fazendo essa escadinha, você ia upando lá. Hoje em dia não dá mais para fazer isso. Se você quiser fazer, você tem que voltar para o Brasil para tentar tirar a sua documentação direto do Brasil. É isso, né? É assim, mesmo que eu quisesse, eu teria que voltar. Mas assim, eu conversei com muita gente lá, conheci muita gente e tinha aparecido lá uma moça lá que estava talvez interessada de fazer, de patrocinar meu visto para talvez eu trabalhar lá. Mas ela falou, ó, você vai ter que voltar para o Brasil, fazer todo o processo lá e tal. Também acabou que o que ela estava oferecendo como trabalho também não era uma oportunidade muito boa de financeira.
que não daria para eu me sustentar lá em Nova York só, porque é uma cidade, assim, essa sim, bem mais cara do que Dubai. Eu falei que com a grana que eu fui para Dubai, se eu tivesse ido para Nova York, eu não teria durado um mês. Eu teria ficado tipo um mês e voltava. Eu durei 4 meses em Dubai, eu teria ficado um mês em Nova York. É, mas assim, mas aí eu tentei lá, agora assim, de oportunidade de trabalho lá em Nova York é um absurdo. É muita coisa. É, assim, é bem diferente de Dubai. Agora, assim, o que dificulta em Nova York e nos Estados Unidos em geral, eu acho que é a questão de documentação. Então, assim, é muito difícil você ter documentação, mas depois que você tem a documentação, cara, tipo, as oportunidades são quase infinitas lá. Tanto de local para estudar, quanto de local para trabalhar, quanto de salário, de valores, de coisa. E então, assim, tanto vale a pena que muita gente ia ilegal. Então, por isso que tanta gente vai ilegal. Tem muita oportunidade lá. Só que Então, agora também você já não tem mais essa possibilidade, né? Pra galera que queria ir na loucura, ah, a fiscalização lá tá bem forte mesmo. Então, assim, várias, vários, tipo, fiscalização, várias empresas, assim, eles já avisam logo, falam, nem tenta se você não tem documento, nem aplica, que não vai ter nada. então os obstáculos são inversos. É, e isso que Nova York é uma cidade de santuário lá. Então imagina, tipo, nas outras regiões, sabe? Tipo, Texas, os outros lugares. Você sentiu que em qual lugar é uma vantagem maior você ser trilíngue? Em Nova York ou em Dubai? Tipo, onde que é um diferencial maior? Nova York, você não tem tantas pessoas assim. A maioria da galera só fala inglês e é isso. Então foi uma vantagem muito maior. Em Dubai não, era tipo, nossa, beleza, você fala 3 línguas, eu falo 4 e um abraço. Era tipo isso, três assim. Então, tipo, Dubai você vai ter, tipo, muito mais gente qualificada, muito mais gente com muito mais idiomas, muita gente de lugares assim mais diferentes também. Então, conheci pessoas do Quirguistão, você vai ver gente do Quênia, de tudo quanto é lugar. Enquanto Nova York, por mais que seja assim, muito grande também, muito global, eu diria que é uma cidade mais nichada, assim. Então você tem a região lá dos espanhóis, você tem a região dos chineses, você tem a região dos latinos, você tem a Eu região dos acho que os gregos. Estados Unidos é muito assim, né? Ele é bem segregacionista nesse É, sentido. eu senti um pouco mais isso. Então você tem, sei lá, Little Italy, que é tipo, da galera que era mais assim, descendente italiano. Então, eles também, eu não sei se eles preocupam tanto assim de aprender outros idiomas. Então, assim, como o inglês é o principal, eles falam assim, ó, a gente tá no é o maior país do mundo, é a maior cidade do mundo, a gente fala inglês, então tipo, você que se vire pra falar com a gente. É mais ou menos isso. Então, o fato de eu saber português e espanhol era, tipo, era uma coisa mais diferente pra eles, assim. Tá? Tipo, Eu, nossa, o cara fala 3 línguas e tipo, isso é sim. muito legal, isso é muito bacana. Eu não conheço os Estados Unidos, mas eu tenho essa percepção, sei lá, de filmes e dos relatos que eu escuto dessa questão das comunidades, assim, né? Inclusive, o que eu escuto de história de brasileiro que vai para os Estados Unidos e só convive com brasileiro dentro de comunidade brasileira. Então, É, eu tenho essa percepção, não sei se e é isso real. também é uma questão que pode ser bom ou ruim, eu não sei como as pessoas vão interpretar, mas, por exemplo, em vários bancos ou lugares lá, a depender do local, eles falam, tipo, já no seu idioma. Então, você chegava lá, tinha igreja que estava escrito tudo em mandarim e os padres lá rezando em chinês e tudo mais. Então, você chegava no banco e quando eu fui marcar lá para abrir a conta, a mulher perguntou, você quer ser atendido em português, em espanhol ou em inglês? Escolhe aí que você quer ser atendido, se você quer fazer documentação. Quando eu fui fazer o ID também, então, como tem várias comunidades, eles têm vários representantes de vários países para falar com você no seu idioma também. Principalmente estabelecimento comercial, assim, ou coisa de abrir banco, de conta de telefone, dessas coisas assim. Aí tem, tipo assim, vai precisa de uma pessoa que fale português, ou uma pessoa que fale espanhol, ou alguma coisa nesse sentido, assim. Então, tem uma variedade grande de opções de idiomas, mas assim, vai ter uma pessoa que fala um grego que vai falar grego, assim, o grego e o inglês mais ou menos. Mas, assim, o cara não vai
ter vários idiomas, ou ter um repertório maior. É mais pela questão da comunidade. E isso num bairro eu tava num bairro que era um bairro grego, né? Então, você chegava nos lugares, lá, tinha as coisinhas lá em grego e tal. Assim, tinha também alguns latinos, tinha muito latino também na área do Porto Rico. Então, você chegava, tinha vários lugares que as placas, as pessoas já falavam espanhol com você. Você entrava lá, o cara já pressupõe que você é latino e que você vai falar espanhol. Então, eles já chegavam falando espanhol, as placas estavam em espanhol, preço das coisas em espanhol. E chegava assim. Então, assim, eu acho que se você sabe vários idiomas, eu acho que talvez seria um diferencial em Nova York. Em Dubai eu falei, russo vai ser um diferencial lá e o árabe, se você souber também, vai ser um diferencial lá. Em geral. Francês também, em certa medida. Eu diria que esses três, né? Além do inglês, né? Massa demais. Camila, alguma outra dúvida pro Rafael? Não, é isso. Rafael, gostaria de deixar aqui aberto então o espaço para ti, se você tiver algum último comentário, recomendação, dica para os nossos ouvintes das suas experiências até agora, o palco é seu. Cara, experimenta, cara. Tenta, vai ver se é aquilo mesmo que você acredita, né? Porque às vezes você tem uma percepção de um país que é completamente errado, que é completamente equivocado, às vezes positiva ou negativa, às vezes você acha que uma coisa é outra. E mesmo que você não tenha, talvez, muita condição financeira ou alguma coisa, cara, tenta a possibilidade, tem muita possibilidade. Você pode fazer intercâmbio por ONG, você pode fazer por agência, você pode, sei lá, fazer faculdade com bolsa de estudos. Cara, tem possibilidade. Pensa na solução que vai ser melhor para você e não tem medo e arrisca porque é isso. Às vezes você vai aparecer uma oportunidade que você nunca ia estar esperando do nada. Então, assim, eu tava me planejando para ir para a Austrália, fui parar em Dubai, tá ligado? E depois eu, sem esperar mais nada ainda, fui parar em Nova York e abri conta bancária lá e fiz, tipo, isso não tava tão planejado, eu fui meio que deixando ir, saca? E, então é mais ou menos isso. Claro que se você se planejar, quanto mais você se planejar, melhor. Mas assim, também não tem medo de arriscar um pouco, de soltar um pouco mais. ah, de soltar um pouco mais e de arriscar um pouco mais. Então, assim, às vezes a gente deixa, não, eu vou, só quando eu tiver tanto de dinheiro, eu vou fazer isso, eu vou pegar essa cidadania, ou eu vou para tal lugar. E, cara, às vezes ah, tem uma guerra, ou muda uma lei, ou muda alguma coisa, e você perde a oportunidade. Como mudou a lei para eu ir para a Austrália, eu não pude ir. Então, assim, se eu tivesse aplicado, tipo, uns 3 meses antes, talvez eu teria conseguido. Então, às vezes você vai esperar, você vai tentar procurar uma condição melhor e você não vai conseguir. Ou, sei lá, ou às vezes você vai se antecipar muito e depois vai aparecer uma oportunidade melhor. Assim, a vida vai ter dessas coisas, então arrisca, mas não seja muito maluco também. Não, e é um ponto assim muito importante, eu diria, de fazer as decisões rápido, porque também a gente está falando do potencial perdido, né? Quando a gente está falando, por exemplo, a gente trabalha muito aqui com a Camila junto com o pessoal do ramo de TI, né? O cara de TI que ele fica no Brasil, talvez, não, eu vou ficar me preparando, eu vou sair quando tiver tudo perfeito, sabe? O cara leva, sei lá, 5 anos, 10 anos ganhando, sabe, 8 mil reais, 10 mil reais no Brasil, sendo que no ano um 2 que ele se mudou para a Europa, ele podia já estar ganhando mais do que isso, 2 mil euros, 3 mil euros, 4 mil euros talvez. Então, assim, o, esse juro composto de todo o tempo perdido, de certa forma, né, o quanto ele poderia ter ganho se ele não tivesse ido tão bem preparado, mas já tivesse começado a ganhar num salário naquele E a patamar, já tivesse variação do começado nas câmbio também, oportunidades lá, cara. né? Quando eu fui para Colômbia, o dólar tava 3,70. Quando eu fui para Dubai, quando eu fechei lá o intercâmbio para Austrália, o dólar tava R$ 4. O dólar agora tá 6, cara. Imagina, tipo, vai dificultando até para você dar o primeiro passo e sair a primeira vez. Então, assim, até a barreira de entrada vai ficando difícil se você não age muito rápido. Mas, assim, eu acho que o ideal seria você ir se preparando aos poucos para você tá sempre se preparando aos poucos para quando chegar uma oportunidade você agir rápido, entende? Então você não demorar muito pensando. Então, assim, pô,
Eu quero, como por exemplo a questão do ITIM. Eu já tinha o ITIM pronto, eu não sabia quando eu iria para os Estados Unidos. Eu falei, "Mano, quando eu for, se eu tiver a, a oportunidade de ir, já está aqui na minha mão. Então eu não preciso pensar nisso, não preciso esperar 3 meses, eu não preciso fazer todo o trâmite. Imagina que você só consegue ficar um mês lá, o ITIM não fica pronto até. Ia levar, porque, por exemplo, quando eu fiz, levou 2 ou 3 meses. Então, assim, eu só fiquei um mês lá. Eu não ia conseguir abrir conta bancária, não ia conseguir ver nada, não ia conseguir. Entende? Então, o fato de eu já ter chegado com o ITIM, por exemplo, me facilitou bastante nesse ponto, né? É isso, né? Se preparem, mas não demorem tanto na preparação. E, Maravilha. E, Rafael, para quem quiser entrar em contato contigo, conhecer mais sobre você, sobre o seu trabalho, suas experiências, onde que eles podem te encontrar nessa querida internet? cara, mas no Instagram mesmo, que tá aberto agora, @RafaelCXista. Basicamente, em qualquer lugar da internet, se você procurar Rafael Seixista, muito provavelmente sou eu, porque não é um nome muito comum, né? Mas aí eu falo que muito provavelmente, porque vai que alguém cria um fake, alguma coisa disso que sou eu aí, mas assim, até o momento só tem eu, só tem eu, mas o Instagram é melhor que eu uso mais e que eu interajo mais com o pessoal lá. Maravilha. A gente vai deixar então aqui nos links nos comentários o seu contato, para o pessoal que quiser te seguir e trocar umas mensagens depois. E quero só agradecer, Rafael. Foi um prazer ter você aqui com a gente. A gente tentou gravar na outra semana, no fim não conseguimos por problemas técnicos. Fico feliz que dessa vez tenha, tenha dado tudo certo. E é isso, é uma honra ter você aqui com a gente também na comunidade Show. Setia. Sempre, A sempre honra é bom as minha, nossas cara. Eu, conversas tipo, ali. eu acompanho esse programa lá desde os primeiros. Eu acho que eu fui um dos primeiros a entrar na comunidade logo quando abriu também. E, tipo, comecei como cliente, como telespectador e hoje eu tô aqui, né? Então, também aqui aparecendo no programa também. Então, sei lá, entre na comunidade lá, a gente vai conversar. Se qualquer outra dúvida que vocês tiverem também, onde ficar lá em Dubai, perguntas de Nova York também. Se vocês estiverem na comunidade, me pergunta lá que eu vou responder numa boa. Eu tô o tempo todo lá também na comunidade, pentelhando o pessoal lá e Sim. postando coisa E de vez em sobre quando. Cúcuta também. Sobre computador também, se vocês quiserem perguntar. Tem mais tempo assim, então pode ser que tenha mudado muita coisa, porque eu fui lá em 2019, então de 2019 para 2025 mudou um pouquinho o mundo. Sim. Então, mas assim, o que eu lembrar, o que eu puder ajudar, eu tô aí à disposição. É um grande entusiasta aí de teoria das bandeiras, sempre contribuindo aí na comunidade. Maravilha. Então, valeu, Rafael. Valeu a todos que estiveram assistindo aqui também com a gente ao vivo. E é isso. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.